Olá, meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui com o nosso amigo Wagner Pires. Nós vamos bater um papo para ajudar os nossos amigos pecuaristas. Nós vamos falar um pouco sobre prevenção da seca, como nos prevenir com a seca. Bom dia, Wagner, seja bem-vindo. É um prazer estar voltando ao Prateleira de Cima. Essa prateleira cada vez está aumentando mais. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, Manuel. Bom, Manuel, o problema da seca, o que é? É o pecuarista. Por quê? Porque o pecuarista só pensa na seca quando ela começa. O pecuarista só pensa na seca quando para de chover. Aí, quando começa a vir a chuva, ele esquece. E isso não é correto. A gente não pode querer furar um poço quando a gente está com sede. Você tem que furar o poço antes de ficar com sede. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Na época da chuva, o pecuarista deve pensar na seca. Na época da seca, ele pensa na época da chuva. Então, o pecuarista tem que trabalhar proativamente, antes da coisa acontecer. E, principalmente, se planejando. O que é importante o pecuarista entender? Na época da chuva, o capim ele produz 70% da produção de massa do ano, de massa verde. Na época da seca, ele produz 30%. Ora, então não tem milagre, tá? Você vai ter aqui, 70% nas águas e na seca, somente 30%. Tá bom? Então, o que acontece? Não tem saída, tá? Ou você vende o gado pesado, ou você arrenda uma área, ou você faz uma área de reserva na fazenda e direciona, aumenta a quantidade de pastagem na seca, ou você suplementa seu gado. Tá? Um rotacionado, ele faz o quê? Ele joga a sua fazenda para cima em termos de produção de massa ano. Só que essa diferença de 70/30 vai continuar. Você pode dividir 100% da sua fazenda, mas você não pode, não deve intensificar 100% da fazenda. Você tem que ter sempre 20% da sua fazenda reservado para uma emergência, tá? E uma delas é na seca. Tem muito pecuarista que ele trabalha com taxa flutuante nas águas. Quando o capim está explodindo de crescer, ele aumenta a quantidade de gado na fazenda. Quando vai terminando o período da chuva, ele vai vendendo o gado pesado e vai aliviando a fazenda. Quem mexe com cria, quando vai terminando o período das águas, ele vai vendendo a bezerrada, tá? Aí a vaca entra na seca, a vaca começa a parir, mas é bezerrinho novo e a fazenda está com uma taxa mais leve. Tem gente que mexe com recria, o que ele faz? Chega no final das águas, ele vende o animal dele pesado e repõe com um animal leve. E aí você mantém a quantidade de cabeças, porém você baixa a quantidade de unidade animal, que é um animal de 450 quilos. Tá? Muito bem. Como que eu também... Wagner, eu não tenho como diminuir meu gado. Tá? Eu tenho que me virar. Ótimo. Vamos fazer uma suplementação.
o que você pode fazer como uma suplementação? Você pode plantar um milho, você pode plantar um sorgo, você pode fazer silagem para fazer silagem de milho, silagem de sorgo, você pode fazer silagem de capim, ter uma área de capim na sua fazenda, você corta e faz silagem de capim. Você pode ter uma capineira, que hoje está em moda, muita moda, você faz uma área de capiaçu que é 10 esse capim, tá? Dá uma alta produção na sua fazenda. Você pode ter uma área de cana na fazenda, que é muito bom, tá? Bastante interessante. A cana ela é econômica. A cana você faz um plantio e você se usufrui desse plantio pelo menos 5 anos. Então, o custo de formação você dilui por 5, diferente do milho e do sorgo. Tá? Você pode fazer um deferimento na área, você pode fazer feno, é uma coisa interessante, tá? Você vai guardando feno, vai guardando comida, vai se estocando e oferta para o seu gado no período da seca. Tá bom? Então, tem essas medidas, essas alternativas. Porém, Manuel, tem uma forma de você diminuir o impacto da seca. E aí muda a nossa conversa. Nós passamos agora a falar de saúde de planta. Tá? O que acontece? Na época da chuva, Manuel, na época da chuva, a gramínea, ela, toda vez que o gado come a parte aérea, morre uma quantidade de raiz lá no solo. Porque a planta, quanto mais folha ela tiver, mais raiz ela precisa para mandar água para a planta. Quando o gado come as folhas, a planta não precisa de tanta raiz, a raiz morre. Então, durante o período de chuva, fica um nascimento e morte, nascimento e morte. Isso se renova, isso é constante lá embaixo da terra, e isso é muito saudável. Porém, quando vai chegando no final do período das chuvas, 30 dias, 40 dias antes do término da chuva, a planta já começa a sentir que a umidade do solo já diminuiu e tem menos água disponível no solo. Aí, quando o gado pasteja a planta, a raiz não morre mais. A planta mantém a raiz. Mas, muitas vezes, como na grande maioria das vezes, o solo das fazendas de pecuária, eles são pobres em nutrientes, tá? A planta não consegue produzir muitas raízes. Então, o que é necessário? O que é fundamental? Que você, nos últimos 30, 40 dias, você dê uma injeção de nutrientes na planta que vão estimular o enraizamento. Quais são esses nutrientes? Nós temos 3 nutrientes importantes: cálcio, nós temos o fósforo e nós temos o nitrogênio. Tá? Esses 3 nutrientes vão potencializar a produção de raízes. O gesso é uma fonte de cálcio e enxofre. Quando você aplica gesso no seu pasto, o gesso desce lá para baixo e ele vai trazendo raízes, ele vai fazendo a planta produzir mais raízes. É muito saudável o gesso para o pasto. O fósforo também é muito importante. Infelizmente, os nossos solos brasileiros são deficientes de fósforo. Se você fizer periodicamente, a cada 2 anos, você der um pouquinho de adubo fosfatado no seu solo, o seu solo vai ter uma boa produção de raízes. E, finalmente, você tem o nitrogênio. Nitrogênio é combustível, faz a planta produzir raízes. Tá?
Então, se você quer fazer uma pastagem de melhor qualidade para enfrentar a período da seca, que daqui a pouco vai começar, compra um mínimo de 50 quilos de N, tá? 100 quilos de ureia, e faz uma aplicação no seu pasto, tá? Muito cuidado, porque você deve fazer isso sempre antes de uma chuva, para que a chuva dissolva essa ureia rapidamente e ele seja absorvido pela planta. Se você jogar com a terra molhada e não chover, 3 dias depois você perde 70% dessa ureia. Eu gosto muito de trabalhar com nutrição foliar nessa época do ano. Por quê? Porque eu dou na veia da planta. Eu jogo o produto diretamente na folha do capim. E a planta vai absorver esses nutrientes. Tá? Então, é um efeito muito rápido, de perda quase zero, e você compra produtos muito bons no mercado. Tem produtos que ele tem fósforo, que ele tem cálcio, que ele tem nitrogênio. Além disso, ele tem ácido fúlvico, que é extremamente importante, que é a base da matéria orgânica. Tá? Tem produtos que têm aminoácido, que estimulam o enraizamento. Então, você pode procurar no mercado, tem alguns produtos muito bons que você pode calibrar encher seu pulverizador e sair fazendo a aplicação nesses últimos 40 dias antes de terminar a chuva. A planta vai absorver esses nutrientes, ela não dá pico de crescimento, mas ela armazena esses nutrientes. O que vai acontecer? A sua planta, sua pastagem, vai entrar no período de seca com mais raiz e com mais tecido de reserva. E ela vai consumir esse tecido de reserva durante o período de seca. Com ela tendo mais raiz, ela vai secar mais lentamente. E você vai ter uma qualidade de pastagem melhor. A hora que terminar o período de seca e for começar a chuva, a sua planta tendo bastante raiz e tendo tecido de reserva, a hora que bater a primeira chuvada, o teu pasto explode crescendo. Então, você ganha na seca e ganha na rebrota, na entrada das águas. Tá bom? Então, gente, são essas alternativas. Você pode fazer um feno, você pode fazer uma capineira, você pode fazer um silo de milho, tá? Ou de sorgo. Qual que é a diferença do milho e do sorgo? O milho dá uma qualidade melhor de silagem, porém o sorgo ele tolera mais baixa fertilidade e estresse hídrico. Por exemplo, quer plantar agora, você já está na segunda metade do período de chuva. Então, agora já não seria mais interessante o milho, seria interessante agora o sorgo, tá bom? Então, você tem essas alternativas para você trabalhar aí. Ok? É isso aí, meu amigo. É isso aí, meu amigo. Obrigado por mais uma dica. Espero que a gente volte com mais dicas para os pecuaristas, né, para o agricultor, né, que tanto carece de dicas. E eu vejo que você tem muitas dicas, né, que você é um consultor, né. Espero que você volte com mais dicas para o nosso canal, para os agricultores. Ok, eu agradeço, Manuel, e eu gostaria de convidar também todo o seu público aí para visitar o meu site, que é o wagnerpires.com.br. Eu tenho lá no meu site, eu tenho um curso de pastagem, que é um projeto que ele está aportado na plataforma do Eduz, é um dos cursos mais completos que existem hoje de pastagem. E é desse jeitão que eu falo aqui na sua live. Um jeito simples que o produtor vai conseguir fazer e ele vai conseguir atender. E, além disso, eu tenho também, Manuel, um projeto que chama-se Corrente da Pecuária. O que é a Corrente da Pecuária? Ele é tipo uma consultoria virtual. Tá? Toda semana eu entro às segundas-feiras, eu entro numa live às 8 horas da noite
e falo de pastagem, tá? 1 hora e meia, dando dicas de pastagem. Uma semana sim, uma semana não, eu levo, às vezes, um convidado, tá? Então, eu convido um professor, convido uma pessoa de empresa, convido um pesquisador, e aí a gente leva mais informações para o pessoal. E quem é do corrente, ele faz parte dessa live e ele pode fazer perguntas e a gente vai estar respondendo. Faz perguntas para mim, eu respondo e vou tirando as dúvidas do produtor durante a semana, tá? Nessas lives. E também todas as lives nossas, elas ficam gravadas e arquivadas. Então, quem entra para fazer parte do corrente agora, ele pega todo um acervo de lives que eu venho fazendo desde o ano passado e estão sendo arquivadas lá na prateleira nossa, tá bom? Então, fica aí o convite para a sua audiência aí nos visitar lá no nosso site. Muito obrigado pelo seu convite. Sempre quando você precisar, a gente está às ordens. Obrigado. Obrigado, Wagner. Um abraço e assim que puder, nós estamos aqui de porteiras abertas para você. Eu que agradeço, Manuel. Parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado, Wagner. Grande abraço.